A paz e a graça de Cristo, meus irmãos, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sétimo Milênio. E nesse vídeo eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês um material para vocês estudarem. Um material muito bom, irmãos, tá? 74 páginas sobre as duas casas de Israel, do irmão J. Silva, tá? Eu tenho visto aí esses tempos muitas pessoas indo contra a doutrina das duas casas de Israel. E como nós sabemos, as duas casas de Israel é algo marcante pra gente, um assunto que deitou por terra muitas doutrinas e abriu portas pra gente entender muitas coisas nas escrituras, entender muitos mistérios e a gente conseguir discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, né? Através do conhecimento das duas casas de Israel. Eu acho muito importante a gente entender profundamente a respeito das duas casas de Israel e a gente está se aprofundando totalmente nesse assunto. Eu não acho que a gente deva conhecer apenas o básico, né? Eu entendo que as 10 tribos que foram espalhadas entre as nações é a casa de Israel. Isso não é o suficiente. A gente precisa entender mais, enriquecer nossa mente com a doutrina das duas casas de Israel, com esse ensinamento maravilhoso, meus irmãos, tá? Para que a gente venha a manifestar às outras pessoas esse dia. E esse PDF desse irmão J. Silva aqui, eu acredito que muitos irmãos têm, né? Mas ao mesmo tempo há muitos irmãos que ainda não conhecem, ainda não têm. E é um PDF muito rico, porque você vai ter aqui cerca de 16 temas. E cada tema, irmãos, é uma coisa melhor que a outra, tá? E é muito importante para a gente estar nos equipando com todo tipo de armas que provém da luz, com todo tipo de arma que possa nos ajudar a refletir, nos ajudar a resplandecer sobre as trevas, tá bom? Então, para dar aqui para vocês uma demonstração desse PDF, eu escolhi um tema aqui que é justamente aqui a filha de Jairo e a mulher com hemorragia, sabe, que está na página 27. E eu vou estar falando a respeito disso, só que nesse outro arquivo que eu fiz aqui, que é para ficar ilustrado para fazer um vídeo, tá bom? Como eu disse, a filha de Jairo e a mulher com hemorragia. Vamos começar lendo Marcos capítulo 5, verso 21 a 24. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Tá? E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva, né? Para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava, né? Então Jesus ele recebe esse pedido de Jairo, que é para curar a sua filha que está à beira da morte, e ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, dos judeus ali daquele tempo. E vocês vão ver que essa filha aqui de Jairo, ela está tipificando a casa de Judá, que está à beira da morte. E aí Jairo pede para que Jesus vá e cure ela, tá bom? E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Olha só, ele foi entre uma grande multidão. Jesus estava entre uma grande multidão. Isso aqui é importante, tá? A filha de Jairo representa a casa de Judá. Agora o verso 25 e 30 do mesmo capítulo 5 de Marcos. E certa mulher que havia 12 anos, olha aí, ó, enquanto ele estava indo para curar a filha de Jairo, para curar a casa de Judá, digamos assim, no meio do caminho ele encontra uma mulher com 12 anos, né, de hemorragia. Com 12 anos que padecia de hemorragia. Tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos. Bom, deixa eu botar outra cor aqui. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Tá? Então você vai ver que essa mulher aqui, ela havia 12 anos
que padecia com hemorragia, 12 anos com uma enfermidade. Esses 12 anos, número 12, já nos remetendo às 12 tribos de Israel, as duas casas de Israel, né? E você vê que ela tinha um fluxo de sangue que tinha padecido com muitos médicos, mas os médicos não puderam curar ela, tá? Ela tinha padecido com muitos médicos, mas eles não podiam curar ela. E ela se despediu de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Então com esses médicos aqui, ela estava apenas indo a pior, tá? E aí ela ouviu falar de Jesus e veio por detrás de Jesus entre a multidão. Essa mulher aqui, ela representa a casa de Israel, Efraim, tá bom? Efraim. E aí você vai ver que ela estava entre a multidão, ou seja, entre as nações, assim como Efraim está espalhado nas nações. E ela toca nas suas vestes. Isso aqui é muito importante, irmãos. Isso tocar nas vestes, porque vai nos levar a uma profecia que está em Zacarias, tá? Tinha saído o poder dele, né? Então não foi um toque normal, foi um toque com fé, tá? E agora uma coisa interessante que não vai estar aqui em Marcos é que essa mulher ela tocou na orla da veste de Jesus, tá? E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. É o paralelo, é a passagem paralela desse evangelho de Marcos. Chegando por trás dele, tocou a orla de sua veste, tá bom? E aí nos remete direto a uma profecia que está em Zacarias 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, tá? Então 10 homens de todas as línguas das nações. Eita, que travou aqui, irmãos, tá? Ok, voltou. Pegarão sim na orla da veste de um judeu. Olha só, na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco, tá? Então havia ali uma profecia no Antigo Testamento de que 10 homens de todas as línguas e nações tocariam na orla da veste de um judeu. E eu digo que esses 10 homens estão tipificando as 10 tribos que foram espalhadas entre as nações, tá? É uma tipificação que Deus está usando aqui, 10 homens, para falar das 10 tribos que foram espalhadas entre as nações. De todas as línguas e nações tem Efraim, tem aí os gentios da igreja de Cristo, né? E aí eles vão tocar na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco, né? Aqui para esses 10 homens é Deus está convosco, mas para o judeu, para esse judeu é Deus está conosco. Então aqui nós temos aqui a expressão Emanuel, tá bom? Interessante isso aqui, que está falando justamente de Cristo, porque esse judeu aqui é Cristo, é o Messias, tá bom? E aí você vê que Efraim, espalhando-se entre a multidão, entre as nações, vai tocar na orla da veste de Cristo, né? Ou seja, eles vão ser curados por Cristo. Efraim aqui diz que havia padecido com muitos médicos e eles não puderam resolver o problema deles. Efraim, né, que padeceu com muitos deuses, com muitos ídolos, mas eles não conseguiram ser curados. Agora sobre essa orla da veste tem uma coisa interessante aqui em Números capítulo 15, verso 38 e 39. Deus falando, né? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. Nas bordas ou nas orlas, né, das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. Por que isso? E nas franjas das bordas ponham um cordão azul, e as franjas vos serão para que vendo vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor. Olha só. E o cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Tá bom? Olha que interessante. Andar com outros médicos, né? Então essa questão da orla está ligando justamente com os mandamentos. Então não somente Efraim seria curado por Jesus, digamos assim, mas também eles iriam aceitar os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor seriam escritos no coração deles, tá bom? Como tá lá em Jeremias 31, né, falando que na nova aliança, uma aliança eterna, seria estabelecido com a casa de Judá e com a casa de Efraim,
pela qual Deus iria colocar a lei dele no coração deles e não em tábuas de pedra. Essa mulher está profetizando que os gentios iriam aceitar Jesus justamente pela fé, né? A mulher, ela foi curada de suas enfermidades por causa da fé, porque ela teve fé em Jesus. Assim também Efraim vai ter fé em Jesus. Os gentios vão ter fé em Jesus e aí a casa de Israel, Efraim, vai ser curada de sua enfermidade. Orla da veste, né, em hebraico é kanaf, né, e o significado dela é asa, extremidade, beira, borda, canto da veste. Então, kanaf também significa asa no hebraico. E é a palavra utilizada para falar de orla de veste no hebraico, tá bom? E em Malaquias 4:2 diz assim, ó: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem que é esse sol da justiça aqui? Vamos continuar lendo. Trazendo cura nas suas asas, cura na sua canaf, na orla de sua veste, nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, né? Então, essa palavrinha aqui, cura, significa literalmente cura, saúde, recuperação, né? No hebraico é uma palavrinha que tem esse significado. Agora veja que o sol da justiça iria nascer, trazendo cura na sua orla, nas suas asas, orla de sua veste, kanaf, né? E é justamente a palavra que está aqui, ó, no hebraico em Zacarias 8:23. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste, das vestes, olha, nas asas, na orla das vestes, kanaf, de um judeu, dizendo: iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Então essa questão de tocar na orla implica justamente essa cura, porque já estava profetizado em Malaquias 4:2 que para quem teme o nome do Senhor, né, teria cura na orla da veste do sol da justiça, que iria nascer. E você vai ver em Mateus 14:36 dizendo o seguinte: e rogaram-lhe as pessoas, né, apenas pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam curados. Então as pessoas, elas pediam para apenas tocar na orla da veste de Jesus. Por quê? Porque todos ficavam curados, porque Jesus estava trazendo ali salvação na orla de sua veste, nas suas asas, né? Então a gente vê essa semelhança dessa mulher com Efraim, tá bom? E agora, continuando, vamos ler aqui o que aconteceu com a filha de Jairo, para a gente ter mais ou menos uma noção do que vai acontecer futuramente e como que ela é uma representação da casa de Judá. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, não olhe para o problema, apenas creia, tá? E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito prantearam. E entrando disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Olha só. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Olha só que tremendo. Olha só que magnífico, irmãos. A menina que foi curada, que não estava morta, mas estava dormindo, né? Ela tinha 12 anos, apontando justamente para as 12 tribos de Israel novamente. E a gente vê que ela tinha 12 anos e havia 12 anos que a mulher com hemorragia tinha aquele fluxo de sangue, né? Então aquele fluxo de sangue começou justamente quando essa menina nasceu. E é justamente o que aconteceu depois da divisão do reino, tá? Depois que Judá se apartou de Efraim, se dividiu, né? Aí que começou a enfermidade, aí que a enfermidade de Efraim começou a piorar, né? Porque Israel sempre foi idólatra, Israel sempre cometeu a idolatria. Mas quando se dividiu, aí que eles se tornaram idólatras na sua plenitude.
porque o templo, né, Jerusalém, onde Deus iria ser adorado, ficava em Judá, e aí as 10 tribos não queriam ir até Judá, até outro reino, para estar adorando Deus. Então eles mesmos fizeram os próprios deuses na terra deles, né, os médicos dele. E aqui Jesus está falando aqui que a casa de Judá, ela não está morta. Hoje a gente olha para os judeus, hoje a gente vê que é um povo de coração duro, né? A gente pensa assim, nossa, eles nunca vão aceitar Jesus. Mas olha o que Jesus diz: não temas, crê somente, porque ela não está morta. A casa de Judá não está morta, mas dorme. Porque as promessas que Deus fez foi justamente para Efraim e Judá, e não somente para Efraim, como o dispensacionalismo ensina hoje, que Israel e igreja não tem nada a ver, Judá e a igreja não tem nada a ver, que agora é somente os gentios que têm aliança, né? Que a aliança é com os gentios, né? Mas as escrituras dizem que é com os judeus e com os gentios. Então, as promessas de Deus não podem falhar. Então vai haver um período em que Judá vai se acordar. A casa de Judá, muitos judeus irão se acordar, né? E aí ele diz assim: e assombraram-se com grande espanto. Então quando a casa de Judá acordar, né, desse sono, muitos vão se assombrar, muitos vão ficar espantados, né? Mas aqui Jesus já está deixando aqui, bem claro que quando acontecer não é pra gente se espantar, porque já é uma profecia. Agora, o que seria se dormir? Você vê que dormir não é o mesmo que estar morto, se bem que a morte é um sono, tá? Porque quem está dormindo ainda vai acordar. Porque quem está dormindo tem consciência ainda, vai despertar, né? Tá desligado do mundo físico, do mundo atual. Então, quem está dormindo não tem noção do mundo atual, tá dormindo. Assim como os judeus estão hoje, eles não têm noção. Na verdade, não é noção do mundo atual, mas noção do mundo espiritual, tá bom? Sem Cristo, eles estão dormindo. Mas quando eles se ligarem a Cristo, acredito que não vão ser todos os judeus, né? Aí sim, eles vão acordar, eles vão ter consciência do mundo espiritual, tá bom? Por isso que as virgens, quando dormem, simboliza que elas estão inconscientes, digamos assim, para o mundo espiritual, e elas estão presas a um sono. E aí se cumpre o que está em Apocalipse 11, que os judeus e gentios vão profetizar. Não é só gentios, é judeus e gentios. Então, para os judeus profetizarem, é necessário que eles acordem, né, para o mundo espiritual. Então, esse assunto que eu estou falando aqui, o irmão J. Silva, ele abordou ali no seu PDF com 16 temas extraordinários, irmãos, tá bom? Então vou finalizar esse vídeo por aqui, é mais para tá mostrando, para incentivando vocês a estarem estudando sobre as duas casas de Israel, porque é um assunto muito forte e muito importante para nós. Amém? Então é isso, irmãos, fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo e até os próximos vídeos.